Deixa eu trazer um destaque que também ganhou um bom espaço na mídia. O Judiciário adiou para março o julgamento daquelas decisões que suspenderam o pagamento dos chamados penduricalhos, que são verbas indenizatórias que podem dar salários ou ofertar a esses magistrados proventos que fiquem acima do teto constitucional. Na prática, que eles tenham salários mais altos do que determina o teto constitucional, que é o salário de um ministro da Suprema Corte, pouco mais de R$46 mil. Durante o início do julgamento nesta quarta, associações de magistrados saíram em defesa da prática e reclamaram da remuneração da categoria, com uma juíza aposentada chegando a dizer que o salário mal paga um lanche. Já o presidente da corte, o ministro Edson Fachin, afirmou que o pagamento de auxílios extras é uma questão tormentosa e que necessita de uma resposta célere do tribunal. Eu vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, porque a gente tem discutido as questões que envolvem os penduricalhos, né, esses benefícios, esses adicionais que aparecem no contra-cheque daqueles que são servidores públicos, mas quando a gente fala de magistrados são valores mais altos, né? Inclusive há casos, há relatos, né, Dávila, de juízes que em determinados meses ganharam centenas de milhares de reais, Dávila, o que me parece um absurdo, não? Um absurdo total, Caniato. Como é possível a cara de pau de magistrados dizerem que é legítimo o penduricalho? É uma vergonha. Existe uma cláusula na Constituição brasileira que limita o ganho de qualquer funcionário público ao teto do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é R$46 mil. Como é possível criar atalhos para furar esse teto e ter remunerações de 100, 200, até R$300 mil por mês? É uma vergonha, é um descalabro. Como é que o brasileiro pode acreditar na justiça se aquele que deveria zelar pela lei é o primeiro a burlar a lei, a furar o teto, a criar atalhos e penduricalhos? É uma vergonha. Como é que nós vamos acreditar numa justiça dessa? Então, Caniato, é uma atitude que mostra a desfaçatez dos membros do judiciário brasileiro. É um desrespeito à Constituição. Como é que nós vamos acreditar numa justiça se os membros do judiciário sequer respeitam a Constituição, que é o teto? Então, esta medida da Suprema Corte chegou tarde, chegou muito tarde, mas felizmente chegou, alguma hora chegou. Agora, a desfaçatez desses desembargadores, magistrados, dizer que não tem dinheiro para o lanche, num país que o salário médio é R$3 mil por mês, essa turma está ganhando mais de 50, 60, 70 mil reais por mês e diz que não tem dinheiro para o lanche. É uma falta de vergonha, de caráter, de decência. Não é possível. O Brasil tem um Estado de Direito comandado por esses caras que vivem numa bolha, longe da realidade do povo e, pior, longe do seu dever público de zelar pela lei e pela Constituição. É uma vergonha. Eu espero que a Suprema Corte sepulte de vez por todas esta vergonhosa remuneração acima do teto constitucional. Só no judiciário a gente está falando que custa mais de R$4 bilhões por ano. Está na hora de ter um pouco de vergonha na cara, porque senão fica difícil acreditar nas regras do Estado de Direito. E aí eu preciso compartilhar com a nossa audiência qual foi a manifestação dessa juíza aposentada. Ela reclamou que os magistrados não têm carro, não têm apartamento. Deixa eu trazer aspas exatamente. Ela falou o seguinte, abrindo aspas para a manifestação dessa juíza aposentada. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso combustível, não tem apartamento funcional, plano de saúde, refeitório, não tem água e não tem café. No primeiro grau, não tem. Nós pagamos. Fecho aspas. Bom, daí a pessoa que nos acompanha, caramba, mas quanto é o salário, então, do juiz de primeiro grau? Deve ser um valor muito pequeno, muito baixo, né? Ele está aqui, é uma informação fácil, qualquer um consegue acessar essa informação, pode ter uma variação de vara para vara, assim, mas o salário base do juiz de primeira instância
anos utilizando como base 25/26, varia de 35 a 40 mil. Então, 35 a 40 mil reais, salário base do juiz de primeiro grau. E, naturalmente, tem benefícios que podem se juntar a esse valor do salário base, né? Fora outros benefícios. Você, Mota, as discussões em torno da retirada dos penduricalhos e a leitura de alguns magistrados ou de boa parte da classe de que isso seria, sei lá, uma injustiça. Essa é uma daquelas matérias que eu tive que ler algumas vezes para ter certeza de que era um site jornalístico, de que não era nenhum desses sites de pegadinha. Bom, eu vou defender os penduricalhos, porque os penduricalhos são uma coisa boa. Tão boa, Caniato, que eu acho que todo trabalhador brasileiro deveria ter penduricalhos. Eu acho que esse deveria ser um benefício universal. Eu sei que algumas pessoas levam uma vida diferente e elas não sabem disso, mas prestem atenção no que eu vou dizer. O trabalhador brasileiro mal tem um lanche. Não foi essa a expressão? Mal tem um lanche. Há dezenas de milhões de brasileiros, imaginem vocês, que acordam todo dia sem saber se terão o que comer de noite. Imaginem vocês, esses trabalhadores é gente que não tem carro, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café. E eu não vou nem colocar aspas nisso aqui. Eu conheço muitos brasileiros que trabalham o dia inteiro debaixo do sol, carregando um isopor cheio de bebida, água mineral, cerveja, refrigerante, que eles vendem para ganhar o seu sustento. E quase metade do preço dessas bebidas é imposto, que vai para o cofre dos estados para pagar penduricalho. Então eu acho que esses trabalhadores também têm direito a penduricalhos. Vamos fazer um plano de penduricalho para todo mundo. Bolsa penduricalho. Você, Musa, as discussões em torno dos benefícios que são recebidos por boa parte da classe, a leitura sobre injustiça, que, enfim, que isso deveria continuar sendo autorizado, pago aos magistrados. Parece que a gente está falando de dois Brasis, né? Mota, pelo amor de Deus, não dá ideia. Se o ministro da Fazenda e o presidente ouvem, eles já botam para rodar agora um bolsa penduricalho, pelo amor de Deus. Bom, deixa eu só esclarecer para não haver mal entendido. Eu não quis dizer bolsa penduricalho, tá? O que eu quis dizer com penduricalho é que o trabalhador tem direito a receber um dinheiro sobre o qual não incide imposto nenhum, nem imposto de renda, nem desconto do INSS. Eu acho que todo mundo deveria. Não é bolsa, meus amigos, não é bolsa. Isso pode falar, se ele escutar não vai mudar nada, infelizmente. Bom, vamos lá. Eu tenho uma dificuldade muito grande em você pactuar contratos e não conseguir cumprir. O que eu quero dizer com isso? Um salário de um juiz ele é muito claro estabelecido na Constituição. Você acabou de ler, tá? Facilmente qualquer um pode olhar. Se a pessoa foi lá e fez um concurso sabendo quanto ela ganharia e que tem um teto, e ela acha isso pouco e não dá para comer um lanche, primeiro, a educação financeira dela deve ser realmente muito fraca. Tem pessoas que fazem isso na vida, por exemplo, eu. Tem um segundo ponto em que se ela aceitou aquele salário e ela acha pouco, por que então se candidatar à vaga? Por que então ela não tenta agregar valor de outra forma à sociedade, por exemplo, para a iniciativa privada, onde o céu é o limite do que ela pode ganhar se ela tiver capacidade para agregar valor atendendo às demandas da sociedade com produtos e serviços? Será que ela não consegue atender essa demanda sem ter um respaldo de um mínimo de Constituição e que ela possa, através do que ela considera ser melhor para ganhar mais do que o teto, agregar na iniciativa privada, tomando o risco de que ela pode ganhar mais como ela pode ganhar menos? Então fica muito claro que a mentalidade do parasitismo no Brasil ela é muito grande, daqueles que concorrem às grandes vagas e mesmo assim acham que podem ganhar mais.
Porque se tornou normal e cultural no Brasil que a pessoa entra como juiz e aquele teto é um mero papel de pão escrito alguma regra que não vale absolutamente nada, porque ela sabe que os penduricalhos por fora representarão 10, 15, 20 vezes a mais do que ela ganha no oficial e sem a incidência de nenhum tipo de imposto de renda. Então, acho que essa mentalidade precisa mudar. Você acha pouco que juiz ganha estabelecido na Constituição? Tente alterar a Constituição da maneira legal. E se você não concorda com isso, muito bem-vindo ao mercado privado, onde você assume os riscos, mas também você paga pelas suas consequências. Porque enquanto juízes, se você erra, quem paga somos nós, pagadores de impostos. Pois é, agora é engraçado, né? Mas fica parecendo que sempre se estipula um máximo, um teto, né, Dávila? Mas há brechas para você acabar burlando aquilo que foi determinado. Eu lembro do teto de gastos, do arcabouço fiscal, né? Que substituiu o teto de gastos. Se a gente for analisar, ele está sendo desrespeitado já há bastante tempo, porque são tantas exceções, né, Dávila, que também o orçamento acaba não sendo respeitado. Mas, enfim, quando a gente trata dessas questões que envolvem a remuneração dos servidores públicos, a gente acaba fatalmente tratando de questões como reforma administrativa. Mas é difícil avançar com essa agenda porque os legisladores têm interesse também nisso, né? Caniato, o que é triste nessa história dos penduricalhos é que nós precisávamos ter um poder judiciário que segue o que está na lei, não aquilo que o magistério acha que a lei deveria ser. E isso é a natureza do ativismo do judiciário hoje. O ativismo judicial é você ignorar a lei e começar a interpretar a lei de acordo com a sua visão, as suas convicções, os seus preconceitos, a sua ideologia. Isto não é direito. Este é o ponto que está levando o Brasil para este buraco negro, que é o buraco negro da insegurança jurídica no país. Que se você cai num determinado tribunal, você pode ser condenado. Aí você cai numa outra turma, você é absolvido. Como é que é possível isso se a lei é cristalina, é clara? Isso significa que é excesso de personalismo na interpretação da lei e da Constituição e pouco apego ao direito, ao que está na lei. O juiz não está lá para dizer o que é certo, o que é errado. O juiz está lá para cumprir o que está na lei. Então, Caniato, o penduricalho é apenas um exemplo de como a lei é burlada com medidas legais para justificar salários acima do teto constitucional, criando uma interpretação da regra que diz que esse tipo de ajuda não é salário. Já que não é salário, não está sendo violado o teto constitucional. É preciso muita poesia e linguagem figurativa para aceitar isso como verdade. Um país sério, um país onde há leis que são respeitadas, é aquele país que todos são iguais perante a lei. No momento que você começa a criar subterfúgio, interpretação personalista, dependendo onde você cai, se é condenado ou solto, isso mostra que não tem Estado de Direito. Isso mostra que a lei e a Constituição é usada não para garantir as liberdades individuais, a liberdade de expressão, os direitos individuais. É uma forma pela qual a lei é interpretada de acordo para você fazer julgamento seletivo. Isso não é Estado de Direito, isso é Estado arbitrário. E o Brasil está se acostumando com esta arbitrariedade do Poder Judiciário. É uma vergonha. Acabar com os penduricalhos é, pelo menos, um primeiro passo para restabelecer um pouco de vergonha que foi totalmente perdida por esses magistérios.